Pessoal, vamos começar então a fazer aqui o passo a passo, né? Fazer o como fazer, que é entender assim, qual que é a sequência, qual que é assim, os itens que devem ser cumpridos, como que eu construo um plano de ação. Eu quero fazer isso com vocês é, etapa por etapa, que vocês entendam o raciocínio sobre isso, né? Porque obviamente nós não temos um plano de ação pronto para determinadas situações. É claro que a sua experiência, né, conforme você vai realizando, vai trazendo já um formato, não diria ideal, mas um formato que funciona em alguns outros cenários que você pode trazer para cá. É o que eu chamo de caixa de ferramentas, né? Quanto mais você faz, mais você consegue utilizar a sua caixa de ferramentas. Então, nesse item aqui do como fazer, eu gostaria de chamar a atenção para esses quatro tópicos aqui, né? Então, o plano de ação, para que eu saiba fazer, saiba construir ele, eu tenho que entender a hora certa de fazer isso, porque sim, eu posso fazer em vários momentos, mas eu quero dizer que esse certo seria onde produz melhor resultado, com maior produtividade, tá? Qual é a conexão que eu tenho que fazer, com o que eu devo conectar esse plano para fazer sentido, qual é a missão que nós estamos falando muito aqui, onde que eu enxergo isso, e finalmente o passo a passo. Quando eu digo a hora certa e a conexão, eles têm muito a ver, né? A hora certa e a conexão me levam para o momento que eu devo começar a falar de ações. E esse momento aqui é no momento das melhorias, tá? É no momento do desenvolvimento das melhorias que eu devo começar a falar das ações. Vocês lembram que uma das saídas, né, uma das saídas do passo número 2, que eram as soluções, que eram as melhorias propriamente dito, uma das saídas lá eram ações iniciais. E é exatamente aquilo que eu estou trazendo para cá. As ações iniciais, o melhor momento para você pensar nela é no desenvolvimento das melhorias. E por que eu estou falando isso? Quando eu estou tendo a ideia, né, quando eu tenho um problema, eu tenho um diagnóstico, lá eu tenho uma dor, eu tenho um gargalo, eu tenho um obstáculo a vencer, eu tenho uma melhoria que deve ser realizada para cumprir algo ali, né? Então eu já estou aqui desenvolvendo qual é esse remédio, qual é essa solução, e aí eu pensei em alguma coisa. Eu vou desenvolver isso conforme nós já falamos aqui no módulo anterior, e aí eu chego no que deve ser feito. E é inevitável, né, pessoal, que quando eu chego no que deve ser feito, eu já imagino, ó, isso aqui é assim mais ou menos, tal. Eu sigo esses passos aqui. É claro que você não vai gastar toda a sua energia ali, porque você não sabe nem se aprovou aquela melhoria. Mas é importante para validar a melhoria você saber falar sobre ela. Para você aprovar, você falar, ó, isso aqui vai ser feito assim. Também não podemos criar uma melhoria, melhorar a nossa rotina sem estar muito alheio ao que você deve fazer. Exemplo, né? Eu quero fazer uma melhoria que tem que contratar um sistema que custa R$ 1 milhão e só funciona assim, é a única solução que eu consegui pensar. R$ 1 milhão para muitas e muitas empresas, né? Quer dizer, acho que para a maioria delas é muito dinheiro, mas para muitas delas é inviável. E aí, se eu só pensei nessa solução, não pensei como fazer, essa solução, essa melhoria, ela já nasce meio que sem sucesso, né? Então, por isso que eu tenho que pensar nas ações iniciais. É algumas que viabilizam, ó, dá para fazer isso aqui, pegar recurso dali, primeiro eu faço um trabalho aqui com as iniciativas existentes, então você já pensou nas ações iniciais. Eu não vou desenvolver tudo, mas eu vou pensar nas ações iniciais. Então, esse é o momento de pensar nas primeiras ações. Já listo, já escrevo em algum lugar. Depois você vai complementar, vai alterar, vai checar com mais profundidade, mas é o momento certo de falar sobre isso. E aqui também é a conexão com a melhoria. Tá, o plano de ação, ele deve se conectar com a melhoria, né? Ele não pode ficar um plano de ação solto. Eu faço assim, fazer um levantamento das oportunidades de RPA dentro da empresa, né? Que seria uma robotização, uma automatização de tarefas manuais. Aí eu falei, aonde que está essa melhoria que você propôs? Né? Essa conexão que eu estou falando. Não, eu não fiz essa melhoria, mas eu acho que isso aqui toda empresa deve ter, tirar né, as atividades manuais. Eu falei, tudo bem, mas vamos colocar lá dentro de umas melhorias
classificar ela para ver se ela resolve algum problema da empresa. Tá? Eu tenho que dar um passo para trás, eu voltar no passo anterior e quem sabe voltar até no primeiro passo, né, para ver se ele resolve alguma dor. Porque se não está resolvendo, né, pessoal, eu estou gastando recurso à toa. Cada empresa vive um momento, ela tem a sua maturidade. Então eu tenho que pensar na melhoria como se fossem fases, né? A melhoria hoje, a melhoria amanhã, a melhoria depois. Pode ser que faça sentido hoje, pode ser que só faça sentido depois. Então isso é priorização, tá? Então eu tenho que revisar os passos da melhoria para saber se ela faz sentido. É isso que eu estou chamando de conexão. Eu não posso pegar um plano e ler lá, eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V em um outro plano que foi bom, né? Ele estava bom para um outro projeto e não tem conexão alguma com o que você está falando. Então, é muito importante, isso aqui está no começo do plano, entender se ele tem conexão com as melhorias. E é claro que eu estou falando disso para cumprir a missão. Tá? Então, lá na melhoria, eu já vejo se faz sentido. Aqui, quando eu já estou desenvolvendo o plano, eu estou falando de plano agora, eu tenho que entender se ele vai cumprir a missão. E para cá, eu quero trazer um conceito importante, tá, pessoal? Eu vou dar um detalhe sobre isso em breve, logo depois dessa explicação, e nós vamos entrar um pouco mais a fundo. Mas entender a missão, que é transformar, né, o ponto A no ponto B, ele vai dizer o como eu vou transformar, ele vai falar a forma. Entender a missão, eu preciso entender 3 conceitos diferentes, tá? Um conceito de... Eu vou escrever aqui situação posterior. Situação... Vou escrever aqui embaixo. Posterior. O que é isso, Dor? O que é situação posterior? Eu vou explicar no detalhe na sequência, mas entenda que quando eu quero transformar algo, eu estou levando ele de um ponto A para o ponto B. O ponto B seria a situação posterior. Seria aqui como vai ficar, tá? Então isso aqui seria o ponto B. Eu falei muito sobre o ponto A, né? Esse aqui seria o ponto B. E eu vou dar exemplos sobre isso, fiquem tranquilos. Eu quero falar assim, vai ficar assim. Isso aqui é a situação posterior. Então, se eu tenho um atendimento, por exemplo, em 72 horas, esse é o ponto A. E se eu quero que esse atendimento fique melhor, um dos itens do ponto de melhoria é atender o prazo em 24 horas. Então, um dos pontos B aqui seria atender em 24 horas. Essa situação posterior, tá? Eu também tenho aqui os ganhos. Eu tenho os ganhos do que vai gerar esse ponto A com o ponto B. Pessoal, ganhos é diferente da situação posterior, tá? Não é a mesma coisa, tá? Então, assim, o ganhos é realmente a diferença entre o B e o A. Eu vou pôr aqui. É o B menos o A, tá? Então, eu tenho aqui a diferença é o ganho. E por que é diferente disso? Porque eu falo, eu vou diminuir, né, o atendimento vai ser em 24 horas. Tá? É 24 horas. Antes era 72. Então, o ganho é o gap. É exatamente essas 48 horas aqui. Então, o gap é o ganho. Ele não é a situação posterior. É importante entender isso. E também tem um outro conceito, que são as ações. Tá? São as ações. Por que eu desenhei isso aqui? Porque eu quero que vocês entendam que situação posterior é diferente de ganho e é diferente das ações, tá? Guardem esse conceito por enquanto, porque eu vou dar um exemplo numérico, vou dar um exemplo assim com os dados para a gente trabalhar na sequência, e é preciso entender que a missão tem a ver com isso aqui. A missão tem a ver com entender isso aqui, ó, que eu preciso da situação posterior, depois eu preciso sim entender o que é o ganho, aliás, foi uma das entradas, né, do plano de ação, e eu preciso entender o que é ação. E acreditem em mim, que a gente confunde muito isso no dia a dia. Eu começo a mostrar para o cliente, para a liderança, para quem quer que seja, eu já falo direto das ações. Eu falo aqui, ó, aqui tem que diminuir, tem que implantar uma ferramenta para o atendimento. Eu estou falando das ações. Repare, quando eu vou ver, não é raro isso que eu estou falando,
pessoal colocou aqui na situação posterior, né, atender com ferramenta tal, e aí isso não é a situação posterior. A situação posterior é que ela vai ficar mais rápida. Então eu coloco, ela vai ficar mais rápida. Isso também não é o ganho, porque o ganho é a diferença entre os dois. Entende? Aqui o ponto B é o jeito que vai ficar. Aqui a diferença entre os dois, do que era para o que vai ficar. E as ações é como eu vou fazer isso acontecer, né? As ações aqui, essas ações, é isso aqui, ó. É o como fazer isso, tá? Parece muito óbvio quando eu estou falando, mas eu já aprendi que o óbvio deve ser dito. Eu não devo explicar as ações ali no como vai ficar. Devo guardar isso aqui e mostrar no momento logo seguinte. Eu tenho que falar assim, ó, pessoal, vocês aceitam essa melhoria? Esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Te agrada? Você tem interesse nesse ponto B? Ele pode falar, sim, eu tenho interesse, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu mostro o ganho, você vai ganhar a diferença. Ele fala, agora sim eu entendi e agora sim eu quero ver como você vai fazer isso. E aí eu entro nas ações, tá bom? Pessoal, isso aqui parece que é fácil de entender, mas a gente se confunde muito. Eu vejo muitos e muitos projetos, cada projeto tem vários processos, então eu vejo isso aqui com muita frequência, tá? Eu saio das melhorias, eu quero aprovar as melhorias, mas eu tenho que enxergar o todo. Então, aprovar as melhorias é saber mostrar como vai ficar, é saber mostrar os ganhos, como nós já dissemos no passo anterior, no passo da solução, e é mostrar como eu vou fazer isso, tá? Guardem esse conceito aqui, porque ele parece simples aqui de entender, mas ele dá muita confusão. Situação posterior é diferente de ganho, que é diferente das ações. Isso faz diferença do jeito que você escreve para mostrar o seu trabalho, tá bom? E agora eu gostaria de entrar no passo a passo e falar como isso aqui vai acontecer com os dados, vamos chamar assim, de exemplo. Vamos pegar um exemplo e vamos desenvolver ele juntos para a gente saber como que isso aqui pode acontecer e como pode ser feito no passo a passo. Vamos lá?